Fala, meu aluno! Então vamos aqui finalmente aos últimos itens da nossa prova. Perceba que a prova começou fornecendo para a gente essa tabela aqui com um total de pessoas, homens e mulheres. Aqui ele colocou para a gente mulher gato, coringa, charada, colocou o total de cada linha, cada coluna. Vamos ver o que ele está querendo dizer em relação a essa tabela aqui. Depois de conhecer as histórias de personagens como Darth Vader, Mulher Gato e Homem-Aranha, chega a vez do público conferir os motivos que levaram um jovem rico a se tornar um justiceiro que atende por Batman. A história se passa em Gotham City, que, tomada pelo crime e pela corrupção, enfrenta uma séria crise social, depois de ter se tornado abrigo de criminosos liderados por Mulher Gato, pelo Coringa e pelo Charada. Não concordo não. Essa galera não é criminosa não, tudo é perturbado. Mas enfim. Tendo como referência a tabela precedente, que mostra a formação hipotética dos bandos de malfeitores em Gotham City, incluindo-se os líderes, olha, perceba, isso aqui é extremamente importante. Perceba que esse bando aqui, bando de malfeitores em Gotham City, que está mostrado aqui na nossa tabela, incluindo-se os líderes. Ou seja, os líderes eles estão fazendo parte daquela numeração que aparece ali para gente, tudo bem? Com base nisso, julguemos os itens. Começando com o item 141. Existem mais de 2 vezes 295 elevado a 4 maneiras. Amigo, ele já falou para você em quantidade de maneiras, quantidade de possibilidades, você já pode se ater que isso daqui são itens de análise combinatória. Falou em contagem, você está falando de análise combinatória. Então você já tem que ficar ligado nas nossas ferramentas de contagem que a gente aprende aqui nessa disciplina. Bacana. Então existem mais dessa quantidade de maneiras de se formar em grupos. Cara, quero formar grupo? Se a gente está querendo formar grupo, então significa que a ordem dos elementos não é importante. Se a ordem dos elementos não é importante, então isso aqui é mais que um problema de análise combinatória. Isso aqui é um problema de combinação. Então a gente tem que usar combinação para resolver esse item. Então, tantas maneiras de se formarem grupos distintos de 5 pessoas a partir de todos os 300 malfeitores. Beleza, então ele está falando para a gente aqui, se a gente pegar todos os 300 malfeitores, formando grupos de 5 pessoas, a gente vai ter aquela quantidade de maneiras. Perceba que é exatamente isso que a gente tem na tabela. Olha, o total de malfeitores que temos aqui equivale a exatamente 30. Lembrando que dentro desses 300 aqui, a gente tem os líderes aqui sendo incluídos para a gente. Bacana? Que é o que a gente tem no texto, tendo como referência a tabela que mostra a formação dos bandos, incluindo-se os líderes. Beleza. Com base nisso, como é que a gente então vai responder essa questão? Espera aí, temos então um total de 300 pessoas. Dessas 300 eu quero formar grupos de 5. Então vai ficar a combinação de 300 tomado 5. Simples assim, simples assim. E agora, o que faremos para resolver isso que aparece para a gente? Aí você vai aqui abrir mão a um macetezinho que eu sempre coloco para você quando envolve cálculo de combinação. Qual vai ser a ideia então, Pedrinho, para poder resolver isso aqui? Como você tem um número 5 aparecendo para você aqui na segunda posição, significa que você vai ter 5 números a partir do 300 multiplicando, só que de forma decrescente. Aqui estão eles. 300, 299, 5 números. 298, 297, 296. Pronto, são 5 números que estarão multiplicando aqui. Tem 5 números? Tem? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 números. Beleza. O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir pelo fatorial do segundo número. Ou seja, a gente vai dividir pelo fatorial desses 5 aqui, que equivale a quanto? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então é isso que a gente vai ter que fazer nessa brincadeira para poder matar essa questão. Tá bom?
mas Pedrinho, como é que a gente vai comparar agora esse resultado com o que aparece ali pra gente de 2 vezes 295 elevado a 4? Será que é possível isso? Bem, tomara que sim. A gente vai tentar fazer as devidas simplificações aqui para poder facilitar os nossos cálculos. Por exemplo, o que a gente já consegue simplificar aqui nessa brincadeira? A gente consegue simplificar, por exemplo, isso aqui, ó. Você concorda comigo que 5 vezes 4 dá 20? Que vezes 3 dá 60? Então, a gente já consegue simplificar esse 300 com esses 3 de baixo. 300 dividido por 60 equivale para a gente a 5. Só que ainda sobrou o que para a gente nessa cortaiada toda? Sobrou o número 5 em cima e sobrou ainda o número 2 embaixo, que por sinal a gente ainda pode dividi-los. Se eu fizer o 5 dividido por 2 na sua calculadora, quanto que você vai ter? 2,5. Então esse 2,5 é o resultado da divisão do 5 pelo 2. Feito isso, olha o que sobrou para a gente. 2,5 que multiplica 299, 298, 297 e 296. O nosso objetivo é comparar esse resultado com esse outro aqui, do 2, que multiplica 295 elevado a 4. 295 elevado a 4 é o 295 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Aqui está. Agora vamos tentar comparar termo a termo que a gente tem aqui nessa multiplicação. Eu vou aqui sempre colocar um quadradinho no termo maior da nossa comparação. Se a gente for comparar 296 com 295, quem é o maior? O 296. Agora, se eu for comparar 297 com 295, o 297 também é o maior. A mesma coisa acontece com o 298, ele é maior que o 295. O mesmo acontece com o 299, ele também é maior que 295. E, finalmente, o 2,5 é maior do que o 2. Então, você concorda comigo que os fatores, ou seja, os termos de multiplicação que a gente tem na combinação que a gente calculou, são todos maiores do que os camaradas que estão multiplicando na combinação fornecida pelo item para a gente comparar? Então significa que o resultado que a gente fez a conta, ele é maior. Afinal, todos os termos da multiplicação são maiores e, obviamente, superior a 1 para a gente poder garantir isso daqui. Aí, vamos aqui ao que o item colocou para a gente. Ele afirmou para a gente que existem mais do que isso que ele colocou no item de formas diferentes. Temos mais do que isso? Sim, temos, porque o resultado ele foi o quê? O resultado ele foi maior. Então, por causa disso, olha que beleza, esse nosso item vai estar certo, correto, verdadeiro, ser sincero. Veja que a análise combinatória não é questão difícil, mas são questões que exigem uma interpretação bacana para a gente poder resolver o que ele coloca aqui para a gente, tudo bem? Então você tem que ficar muito ligado na hora que ele coloca para a gente esses textos. Você identificar se a ordem dos elementos é importante ou não, para você saber se vai usar arranjo, permutação, princípio fundamental da contagem, se a ordem não é importante para poder utilizar a combinação. Bacana, e além disso fazer comparações de resultados que ele coloca para a gente, que é o que a UNB tem a tendência de fazer nos seus itens. Fechou? Então, um forte abraço e te aguardo no próximo item.